Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast do programa Care Life, onde a gente quer trazer mais saúde e qualidade de vida para vocês. E hoje o nosso episódio está super especial, porque com a morte da nossa querida Preta Gil, isso nos chamou muito a atenção, porque é um paciente jovem que teve um tumor de trato gastrointestinal extremamente agressivo, veio a falecer em apenas 2 anos com a doença, enfim. E isso nos trouxe um alerta de como esses tumores têm incidido cada vez mais na população jovem. E uma coisa importante é que são tumores que, quando detectados precocemente, podem ainda cursar com cura e existem exames para prevenção, inclusive, né? Então, esse episódio a gente veio para quê? Para tentar alertá-los e conscientizá-los sobre o que fazer com relação a essa doença que tem se tornado tão incidente aqui no Brasil, especialmente. E para me ajudar nessa tarefa, a doutora Carla Dias. Bem-vinda, Carlinha. Estamos aqui de volta no nosso podcast, que a gente gosta tanto, né? Sim. Que a gente se diverte aprendendo, na verdade. Com a gente certeza. bate papo, mas a gente aprende, porque a gente estuda e vai olhando. Mas o que você falou é super importante, e aí a gente, claro que a gente vai vendo para, né, discutir um pouquinho. E aí a gente viu que os dados do INCA agora de 2023, que são os dados mais atualizados, a gente consegue ver que o câncer de intestino de cólon é um dos maiores. Na verdade, ele é o segundo em causa de morte. E ele, que é, eu acho que é o mais ponto que a gente vai discutir hoje, é um dos mais crescentes em pacientes jovens, entre 20 e 49 anos. E aí a nossa grande dúvida, né, que a gente vai discutir e conversar bastante sobre a questão do screening com exames, que a gente sabe que teoricamente é acima de 45 anos, mas os nossos pacientes jovens, infelizmente a gente não tem essa resposta ainda, mas acho que a gente vai aprender muito hoje conversando sobre essas estatísticas, né? Nosso bate-papo. E para ajudar a gente nesse podcast, a gente pediu que os nossos pacientes nos enviassem algumas dúvidas, tá? Então, eu elenquei 10 perguntas de pacientes que mandaram aqui pra gente tirar as dúvidas de vocês. Porque o intuito é conscientizá-los mesmo a respeito da doença, dos riscos, o que fazer para prevenir, enfim. E para começo de conversa, Carlotinha, joga esse papo para você. Essa pergunta para você. Então, a primeira pergunta que eu recebi: quais são os sintomas do câncer de intestino? E aí são sintomas que a gente pensa assim, bobos, né? São sintomas Às vezes são frustros, né? Frustros, que a gente pode ter às vezes uma dor abdominal, uma diarreia ou uma obstipação, ou seja, obstipação é não fazer o cocô direito, né? E não fazer todos os dias, ou de repente não fazer por alguns dias ou muito duro, que isso também muda, né? Você percebe que o seu cocô tá mais fino, ou de repente teve uma diarreia. Ou seja, um padrão do hábito intestinal. Às vezes você era constipada, eu sou cronicamente constipada. Aí de repente eu começo a ter diarreia, solta. Eu falei, gente, por que tá causando essa diarreia? Aí, às vezes é um ponto de alerta. E aí tem coisas bobas como essa, né? Um sangramento nas fezes, tá? Mas aí o sangramento das fezes, é um sangramento anal por uma hemorroida, uma obstipação, porque realmente o cocô tá muito duro, aí ressecou demais, machucou. Então, assim, acho que é legal, essa pergunta foi muito boa, ela é simples, mas ela é cheia de contexto na questão. Tá, são super simples, mas será que não vale nossos médicos investigarem? É claro que a gente não tá falando de 1000 exames, não é isso, né? A gente tá falando de escutar o paciente, que eu acho que tá cada dia mais difícil, de ver o que ele realmente tá sentindo e dar uma atenção pra isso. Olha, meu intestino não era assim, então vamos investigar. Então ele mudou a alimentação, ele mudou o estilo de vida, então foi isso. Então ótimo, então a gente investigou e não tinha nada. Ou talvez a gente vai precisar fazer alguns exames pra investigar, né, esse ponto. Mas é não passar em branco e falar que tudo normal e muitas coisas não são normais, né? Eu acho que isso tá muito... Quando você começa a ter... então, pra gente resumir, sintomas do câncer de intestino. Mudança do hábito intestinal, sangramento nas fezes, episódios de dores abdominais que vão e voltam, às vezes um emagrecimento não intencional, você começa a perder peso, não tá fazendo regime, não tá fazendo dieta, e mesmo assim perdendo peso, tá mais cansado. Né? Mas a perda de peso, mas vamos... Sim, então são sintomas que devem ser investigados, tá? Outra perguntinha, Carlotinha. Câncer coloretal tem cura? Opa, com certeza. Graças a Deus tem. E a gente tem muitos pacientes curados. Sim, a maioria, graças a Deus.
E eu acho que a grande questão que a gente briga tanto e fala tanto no nosso podcast é a questão da prevenção, né? Então, assim, quanto antes você consegue diagnosticar, seu tratamento vai ser menos invasivo e a sua chance de cura vai ser muito maior, Sim. né? Então, E isso é muito bom. e quando a gente fala de cura, as pessoas têm muito a ideia de que se a doença não voltou em 5 anos, eu tô curado. Gente, isso é uma estatística, tá? 5 anos nada mais é do que uma estatística que a gente utiliza nos estudos como base dos estudos de pesquisa científica, certo? A chance de cura existe quando eu consigo erradicar essa doença, independente do tempo, né? Consigo erradicar, mas a gente sabe que quanto mais tempo passa e a doença não voltou, maior a chance de ficar curado de fato. E menos de voltar, né? Exatamente. Só que eu sempre gosto de atentar com relação a essa questão de cura, que não é porque você ficou curado desse tumorzinho de colo, que não, ou de reto, você não vai fazer nada e você nunca mais pode ter outro. Porque uma vez que você desenvolveu a doença, então você é um paciente portador da doença e que tem sim fatores de risco ativos para desenvolvimento de câncer. Tá? E não só daquele câncer, né? Exatamente. Porque o câncer é uma doença metabólica do nosso organismo que a gente desenvolve e que, na maioria dos casos, é influenciada por fatores ambientais e não propriamente hereditários e genéticos. Se a gente pegar hereditário e genético, na estatística é menos de 10%. Então, 90% é ligado ao estilo de vida. Que parece batido, mas infelizmente né? É o fato. E é claro que a gente vai bater naquela tecla. Mas eu sou atleta e porque eu tive. Porque é uma exceção. É uma exceção, pode. Isso existe em medicina. É claro que se você tiver um estilo de vida cada vez mais saudável e comer melhor e praticar atividade física e tudo mais, não beber, né, não consumir o álcool, o cigarro, você vai ter ou menos chance. E aí o que você falou, eu achei tão interessante que é assim, não adianta você também ir no seu oncologista e fazer todos os exames de rotina e achar que, tipo, eu fiz meu tratamento, minha quimio, minha rádio, minha cirurgia, tudo que precisava e eu estou curado. E aí eu volto a beber, a comer errado. Ser sedentária, ganhar peso, ser obeso, enfim. E aí só ir lá fazer os exames como se isso fosse o tratamento. Na verdade, o tratamento é um todo, né? É uma mudança mesmo. Eu acho que o mais importante do tratamento e o mais difícil é a mudança de estilo de vida. Gente, isso é o mais difícil. Por quê? Porque a gente cresceu com aquele estilo de vida. Então, é uma coisa tão enraizada no nosso ser, na nossa vida, que é extremamente difícil. Eu vejo a dificuldade que os pacientes têm de mudar o padrão de alimentação. Por quê? Porque cresceu comendo aquilo, é extremamente adaptado. E é o fator ambiental mesmo que você falou. Sim. Assim, a esposa come, o filho come, a todo mãe mundo come. Todo mundo. Então, é difícil ele vai chegar, ele sozinho vai abrir um prato de salada, né? Então, se ninguém come, então que ele não teve o hábito, ele nem sente prazer em comer aquilo. Mas eu acho que nessas situações você tem que encarar isso como um remédio. Isso é o remédio que vai me curar, que vai me tratar. E você acaba ajudando sua família como um todo, né? Porque se você pensar que você tá mudando o seu estilo de vida e isso é fator ambiental, né? Você vê que você acaba andando com pessoas que têm o mesmo estilo de vida que você e ficam mais saudáveis. A gente puxa um pra fazer atividade física, outro pra correr, né? A gente com certeza, influencia positivamente a família, né? Exato, você acaba ajudando sua família, claro que de uma maneira indireta, mas você acaba mudando o hábito de todo mundo, né? Sim, com certeza. Então, gente, cura, ela existe quando a gente consegue diagnosticar precocemente o tumor, ou então quando a gente faz exames preventivos, que a gente vai falar a respeito, e você detecta a lesão pré-maligna, que nem virou tumor ainda, tá joia? Nesses casos, a gente tem maior chance de cura da doença. E o mais importante de tudo, não são os 5 anos sem evidência de doença. Isso é importante, mas o seu maior aliado vai ser sua mudança de estilo de vida, tá bom? Que vão ser muito mais que esses 5 anos. Por agora, aí vai dar a vida inteira, pra você não desenvolver nenhum outro tipo de doença, de tumor, tá bom, gente? Mais uma pergunta, Carlotinha. Quais os fatores de risco para desenvolvimento da doença? São vários, e aí acaba que um vai correlacionar com o outro, Sim. né? Acho que isso é mais legal. Então, assim, é multifatorial. Multifatorial, e assim, um vai puxando o outro. O sedentarismo, mas aí ele também tem obesidade, mas aí se ele é sedentário e obeso, então ele não se alimenta bem, então a gente vai pensar nos outros processados. E aí você vai indo, aí entra, né, o tabagismo, o álcool. E é muito difícil de falar, porque não é um remédio, né? Então isso é ruim. E é claro que também tem um fator de idade, que a gente sabe que por isso que hoje os screenings estão orientados para começar a partir dos 45 anos. E a nossa grande discussão do século e os pacientes jovens que estão aumentando, que até a estatística que a gente comentou no começo do INCA, né? De mostrar que é o segundo
segundo câncer que mais está atingindo os jovens. Talvez a gente tenha que refazer e reformular, rever isso. Os protocolos de prevenção e de screening. Né? De então antecipar essa colonoscopia, eu acho que pode ser. Então, ou a gente, né, o sangue oculto nas fezes, que a gente é menos invasivo e talvez a gente consiga fazer uma massa maior, né? Sim, e hoje tem exames, tem teste molecular rápido do exame das fezes, né? De pesquisa de sangue oculto, que é extremamente sensível. E é simples de fazer, e é simples, né? E barato. Então, pra gente pensar do ponto de vista populacional, talvez faça mais sentido. Acho que faz mais sentido. E depois ir para uma colônia, que se a gente sabe que tem positivo, preparo, sim, que sabe que não tem uma é um exame invasivo. Então, acho que isso faz sentido pra gente pensar a longo prazo, até na questão totalmente fora, né, que recentemente foi aprovado para mamografia para pacientes com câncer de mama, que antes o SUS queria para 50 anos. E sim. na parte de convênio suplementar, a gente sabe que a gente faz a partir dos 40, né? Então, isso foi muito bacana. Mas é só pra gente saber que tem, às vezes, essas diferenças. E a coluna com 45, mas vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar essa... Quando a gente vai pra medicina personalizada, tudo é levado em consideração, né? A gente acaba começando a fazer o screening um pouco antes, até de acordo com os fatores de risco que a pessoa tem, né? Se a pessoa já é obesa, eu vejo que é sedentária, que tem aí uma alteração do padrão intestinal. Você tem uma história familiar que ninguém investigou, com certeza. Então, você acaba investigando mais, fazendo ou uma pesquisa de sangue oculto nas fezes ou uma colonoscopia. Puxando antes do que realmente Sim. é. Por isso a importância de escutar seu paciente, que é uma das primeiras perguntas que acho que foi fantástica, de quais são os sintomas? E é isso, às vezes é um sintoma bobo que está nos últimos meses mudando o seu padrão intestinal e você achou que tá tudo bem, porque você está na correria ou alguma outra coisa. E também, às vezes, você falou pro seu médico, ele falou, não, tá tudo bem, isso não é nada. Pode, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não ser nada. Que a maioria não é mesmo. Não é mesmo. Paciente jovem não é, a maioria não vai ser. Mas vamos investigar, vamos pelo menos dar uma atenção, né? E muitas vezes passa batido, né? Aí só o diagnóstico quando realmente o sintoma obstrui o intestino, ou um sangramento muito importante. Grande. Aí quando o paciente já tá mais sintomático, mais avançado. Isso é difícil mesmo. Enfim. Conte-me mais. Como prevenir o câncer de intestino? Então, a gente pega a resposta do 3, né? E a gente coloca aqui. Então, ao invés de ser sedentário, a gente vai praticar atividade física. Ao invés de a gente pegar os ultraprocessados, a gente vai pegar alimentos de verdade, né? Como fruta, legumes. É claro que a gente não precisa ser só isso, mas tem muita coisa gostosa que é saudável, né? Então, um arroz, um feijão, né? Uma proteína, ela tá dentro disso. A prática de atividade física, que a gente bateu em vários pontos, e agora veio a ASCO de novo mostrando, e principalmente foi o câncer de colo, Foi câncer de colo. Que legal. Mostrando que os pacientes que praticaram atividade física, eles tiveram uma sobrevida, ou seja, viveram muito mais tempo, viveram com mais qualidade, viveram sem doença, assim, meio que falando num contexto geral aqui, porque não é nosso foco, mas só para vocês saberem que a atividade física ganhou agora não mais tipo uma orientação, mas é uma prescrição médica, porque isso tudo foi positivo. Mostrou, então assim, pensa que não é um remédio que você precisa comprar, que você vai falar para mim que você não tem dinheiro, ou uma coisa que você quer comer e que você não gosta de comer, ou um remédio. Você vai fazer uma atividade física, você não tem dinheiro para ir na academia, mas dá para você andar na rua, dá para você subir escada no seu prédio, dá para você ver um videozinho do YouTube que é de graça igual o nosso, para entender e ver alguém te dando orientações sobre atividade física de 15 minutos. Então, é muito bacana isso. E sem contar que a gente não vai falar sobre o tabagismo e a questão do consumo de álcool, né? Mas uma coisa que eu quero esmiuçar aqui agora... É a alimentação. A alimentação. Por quê? Eu vejo que as pessoas, em geral, são muito desorientadas mesmo. E isso, para mim, é uma questão de mídia. A propaganda da indústria alimentícia que faz uma lavagem cerebral e faz a gente acreditar que uma bolacha cream cracker ou uma torrada industrializada ou um pão de forma industrializado seja saudável. Gente, não é saudável, me desculpa. É extremamente industrializado, cheio de conservantes, um biscoito recheado cheio de conservantes industrializados. Aquelas... mais fit que ele pareça ser, ele não é. Refrigerante, gente, de qualquer tipo. É péssimo para nossa saúde intestinal. Biscoito recheado, é horrível. Aquelas carnes que você compra já preparadas, prontas, tipo nuggets.
Gente, você não sabe o que tem ali, se aquilo é carne ou não. Aí vai me falar que a carne é cancerígena, mas que tipo de carne você tá comendo? Entendeu? É uma carne fresca, é uma carne não condimentada, não ultraprocessada. Carne fresca não. Animal, né? Carne fresca não vai te fazer mal. Margarina, gente, margarina é uma porcaria, vamos comer manteiga. Então, assim, fazer opções por alimentos mais naturais. Às vezes a gente fala dieta anti-inflamatória, fala várias coisas e as pessoas muitas vezes não têm consciência, né? E é simples, mas realmente mas a mídia tem não que explica, falar, não tem que explica. falar, Então, né? assim, o que eu falo de dieta natural? É a carne fresca, ovos, arroz, feijão, salada, legume, fruta, não industrializado. Vai comer o pão? Não tá proibido comer pão, mas prefiro o pão da padaria, que é farinha, fermento e ovo e leite. Entendeu? Prefiro um pão de fermentação natural, evita pegar o industrializado, evita pegar aquele miojo pronto, aquele suco tangue de pozinho que é prejudicial, porque é cheio de corante, é açúcar puro, não vá. Eu tô tomando refrigerante, tô tomando suco tangue, né? Então... que é aquele suco em pó. Gente, isso é extremamente industrializado. Então, dê opções. Opte por coisas saudáveis. Vai tomar suco da fruta. Então, são substituições mais saudáveis que vão te nutrir o corpo de forma adequada. Vão nutrir seu organismo. Se você... algo leve, né? E se você só ingere porcaria, teu organismo só vai produzir porcaria. Não vai ter massa muscular de qualidade, não vai ter um intestino de qualidade, não vai absorver nutriente que vá nutrir suas glândulas, tireoide, adrenal, sua hipófise, hipotálamo. Você não vai ter energia de qualidade. E aí, às vezes, entra naquele ponto que a gente tá vendo muito. Aí as pessoas querem tomar um monte de remédio, um monte de vitamina, um monte de suplemento, e ela come tudo errado. Exatamente. Você não precisa gastar dinheiro com aquele monte de suplemento que você não precisa e gaste dinheiro no supermercado, né? Com coisas mais saudáveis, de qualidade. Né? Tudo que você ingere, o teu organismo absorve. Então, se você tá pondo porcaria pro seu organismo, só vai sair porcaria. E é daí que vem várias doenças, né? Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que tratar nosso organismo. Eu falo, meu corpo é meu templo. Porque a partir do momento que ele ficar doente, gente, nossa vida acaba, minha vida acaba. Então, eu tento ingerir coisas saudáveis, nutritivas pro meu organismo, para ele funcionar cada vez melhor, não desenvolver doença, fazer atividade física com foco e com intenção de ganhar massa muscular, de perder gordura abdominal. Isso não é estética, isso é para sua saúde, para o seu envelhecimento saudável. Acho isso extremamente importante. O que você faz hoje é o que você vai colher ali na frente, né? Então, não é porque eu tô há 6 meses fazendo uma dieta, que não é dieta, é mudança do seu estilo de vida, que aí você vai conseguir colher esses bons frutos ali, Com né? certeza. Então, até porque o câncer não foi porque você comeu ontem ou um ano algum alimento ruim ou teve alguma coisa. É porque provavelmente você ficou 5, 10 anos, uma vida inteira, às vezes, né? Uma vida inteira, muitas vezes, fazendo algo que poderia prejudicar ali, e aí a gente, né, acabou tendo esse erro ali que o seu organismo não conseguiu corrigir. Então, acho que sempre vale a gente tentar ver o que a gente pode mudar. Não hoje, mas hoje para um grande tempo, né? Exatamente. Então, esses assuntos eu sempre gosto de falar, porque até hoje mesmo, atendi uma paciente que ela tava tomando Coca-Cola todos os dias, refrigerante, todos os dias, achando que ela tava incrível. Eu falei, não. Aí ela faz atividade física, aí ela come um monte de fruta, mas aí ela toma Coca-Cola, né? Mas porque ela não sabia. Isso é um desconhecimento. A gente tem que orientar. A gente, profissional da saúde, tem que orientar. É até igual a gente fala o cafezinho todo dia com açúcar, mas aí você toma uns 4, 5 cafezinhos por dia, só um cafezinho, mas eu não tô comendo bolo, não tô fazendo nada. Daí, de repente, você olha, toma, sei lá, uns 5 cafés no dia. Tá dando quanto de açúcar ali, né? Mas a gente tem que sempre orientar. Às vezes é óbvio para nós, profissionais da saúde, uma coisa óbvia, mas para os pacientes não é, para a população não é. Então a gente sempre tem que orientar. Né? E são detalhes na que a gente tem que ajustar. Conseguir explicar isso e a pessoa conseguir te falar, né? Então, se pra você conseguir descobrir que ela toma coca, teve um bate-papo pra ela conseguir te falar quando aquilo, eu pergunto, né? você tem uma alimentação saudável? Todos falam, tenho. doutora, tenho. Agora, então, vai me contar. O que você toma de café da manhã? O que você toma... Aí eu
descubro os erros. É igual você perguntar se dorme bem, nós dormimos super bem. Daí, de repente, a pessoa não dorme bem. Né? Ela faz atividade física, faz. O que você faz? Aí eu limpo a casa. Né? A gente só descobre quando a gente pergunta ativamente e vai realmente esmiuçar o assunto. Né? Aí eu descubro, tá errado aqui. Então, eu acho que é um papel nosso mesmo de orientação. Uma busca ativa, né? Busca ativa dessas questões. Outra pergunta super importante. Essa é muito importante. Quando devo começar a fazer colonoscopia? Com que idade? É o que a gente está discutindo, mas na teoria, 45 anos. Né? Protocolo. A partir dos 45 anos. Antes, inclusive, era a partir dos 50. Já teve essa mudança do protocolo reduzindo a idade para 45. Cada vez que a gente estuda e se atualiza, a gente vai vendo, né? Eu falo num grupo grande de pesquisadores, que muitas vezes a gente precisa mudar e reformular isso. E se alguns pacientes que têm alterações familiares, né? História de família. Eu tive um pai muito jovem que teve um câncer de intestino, de reto. Aí a gente tem que orientar e fazer 10 anos antes, né? Sim, exatamente. Então muita atenção com o histórico familiar, porque geralmente a gente antecede esses exames de pesquisa. E o importante da colonoscopia é que ele é um exame preventiva, ela faz diagnóstico e previne. Por quê? Porque se ela fizer a detecção de um pólipo, aí ela é curativa, né? Ela é terapêutica. Se ela fizer um diagnóstico de pólipo, você já vai retirar durante a colonoscopia, já vai ser retirado, já manda para análise e você já fica, às vezes, livre de uma doença, uma lesão pré-maligna, porque o câncer em si vem dos pólipos, né? Então, uma vez que eu faço a coluna, identifico um pólipo e retiro, muitas vezes você já está se livrando de um problema que poderia se transformar num câncer no futuro. E aquela pessoa que nunca fez, pode ser que era um pólipo há 5, 10 anos atrás. E que desenvolveu o câncer, teve essa transformação maligna. Então, é muito importante a colonoscopia, porque, de fato, é um exame que previne. São poucos os exames de medicina que são preventivos, ou seja, que eu consigo identificar a lesão antes de ter virado câncer e eu já retiro e já resolvo o problema. A colonoscopia é uma delas. Então, ela é um exame extremamente importante. Eficaz, né? Eficaz. Gente, mas uma dúvida muito comum que agora nós mesmos temos também é que a gente tem visto essa incidência cada vez em pacientes mais jovens, né? E o aumento da incidência não é só de tumores coloretais, né? Igual o caso da Preta Gil, que teve o tumor com 48 anos de idade, muito nova. Aliás, antes, 47, né? Pessoa extremamente jovem, cheia de vida, enfim, muito triste o caso dela. Mas o que a gente tem observado é que com essa mudança global de estilo de vida da população ocidental, o que a gente percebe é que está tendo um aumento de incidência de vários tipos de tumores ligados ao estilo de vida, sendo que os tumores do trato gastrointestinal são um deles, né? Os tumores. Então, assim, o estilo de vida hoje, com a alimentação, que a gente acabou de falar da dieta, então a alimentação inflamatória, cheia de multiprocessados, o paciente extremamente estressado, ansioso, com níveis de cortisol altíssimos, que é obeso, que é sedentário. Que aumenta o consumo de álcool como se fosse normal, aquela coisa regularmente um vinho quinta, sexta, sábado, domingo. Sim. Né? Outra coisa importantíssima que a gente tem visto, microplásticos. Tudo nosso hoje a gente consome em plástico. Tem muito estudo mostrando a relação de microplásticos com o câncer, vários tipos de tumores. E agora que a gente vai ter uma estatística lá na frente, na verdade, que a gente estava tendo uma decrescente, mas estava caindo a nosso gráfico, estava ficando lindo sobre a questão de tabagismo, e agora com essa questão dos jovens com vape, vapor, né? Não sei como diria isso daí. A gente está vendo que essa curva está ascendendo, porque ele socialmente está sendo muito mais bem aceito. E aí, infelizmente, a gente vai voltar a ter muitas outras doenças que estavam diminuindo a incidência e vão voltar, né, por causa disso. Mas sim, acho que o mais grosso, se a gente pegar ali, tanto que a gente viu que o câncer do intestino é um dos segundos mais incidentes em jovens, se encontrar em outros, né, é a parte de estilo de vida, né? Tanto que a obesidade, a gente já até fez um podcast sobre isso, né? A obesidade é correlacionada com vários tipos de cânceres, e os mais comuns são os mais incidentes. Trato gastrointestinal, próstata, endométrio, ovário e mama. São os mais incidentes na população como um todo, né? Estão relacionados a estilo de vida. Mas a gente ainda vai saber mais da questão genética. O que está envolvido também. Quais são as relações com isso. Hoje, né, o que a gente tem de explicação é essa. Porque essa é a grande pergunta do século, né? O porquê está acontecendo isso. E, na verdade, a gente
Não tem muitas explicações, mas teve essa publicação recente em janeiro de 2025 que falava sobre isso e mostrou todos os fatores de risco, Sim. né? Aí entra o sol, entra a poluição, entra algumas outras coisas que a gente também consegue melhorar, mas acho que algumas coisas que a gente consegue mais pontuar é o que a gente tá pontuando aqui, né? Alimentação, atividade física, enfim, tabagismo e o álcool. Então acho que é sempre importante a gente lembrar. Parece que a gente tá batendo na mesma tecla, mas toda vez que a gente busca uma resposta, é exatamente essa que vem, né? E tem muito exame também agora que tá em análise, tá sendo pesquisado, que promete que vai fazer detecção antes do câncer existir, né? Com a biópsia líquida e pesquisa de DNA de célula tumoral. Vamos ver. Já me questionaram sobre isso, se a gente não pedia. Falei, olha, eu acho que precisa de muito estudo. Que ainda não é factível. Paciente que não tem câncer, ainda não tá factível. Paciente que tem câncer, a gente já tem estudo pra cólon, tem pra mama, né? A gente viu vários estudos agora pra tumores ginecológicos, pra pulmão. E aí, se você me perguntar, faz sentido? Nessa parte oncológica faz. Já tá um paciente determinado. saudável. Faz sentido? Eu acho que eu ainda esperaria um pouco. Pra ter mais dados de segurança e de indicação também, isso faz né? sentido, até pra gente não Porque às vezes se perder, a gente né? encontra o positivo e vai fazer o quê? Né? É complicado se ainda nem surgiu doença lá. E aí você pode fazer as mudanças de estilo de vida que você já tá fazendo por uma boa orientação. Mas a tendência das pessoas é querer retirar o órgão, né? Por exemplo, tá circulando um DNA de câncer de mama. O que eu vou fazer? No exame de imagem não tem nada. Aí você vai tirar a mama. Então, assim, são coisas coisas que não estão definidas. Então, eu acho que quando você vai indicar um exame, você tem que saber o que você vai fazer quando você encontrar o resultado. Ver o resultado positivo. O que você vai fazer? Então, nada disso ainda tá bem definido na medicina atual. Se a gente pensar, por exemplo, câncer de intestino, você vai tirar o seu intestino todo. Você vai tirar o quê? Vai ser o cólon, vai ser reto, vai ser intestino, vai onde ser... que surgiu? É complicado isso. Talvez você possa... a resposta que a gente gostaria de fazer um screening um pouco mais cedo, aos 45 anos, e talvez esse exame me ajude aquele paciente pontual, eu começar a fazer a colono antes. Talvez, mas aí eu preciso de mais estudo. Exatamente, igual tem agora os testes genéticos, você faz pesquisa de DNA poligênico, aqueles testes poligênicos que mostram que você tem um risco aumentado de ter câncer de mama na vida. E o que você vai fazer? Tem vários, eu tenho recebido isso. Vai fazer o quê? Mamografia, ressonância de mama, ultrassom de mama? A cada quanto tempo? Que não vai pegar direito, vai gerar vou fazer mais ressonância de mama e quanta irradiação vai receber a vida inteira, sendo que eu nem sei quando vai surgir um tumor desse. Então talvez se eu te falar sobre o mudança de estilo de vida não fica mais fácil? Pra você se alimentar melhor, você fazer atividade física. É claro que você vai no médico fazer uns exames... mas talvez se você for bem saudável, mesmo que você tenha um risco aumentado, tem alguns pacientes que têm, por exemplo, algumas mutações que fizeram algumas cirurgias, enfim. Mas aí que encontrou mutação patogênica. Não, mas já tá bem definido. Mesmo que a mutação, algumas coisas não tinham o que fazer, e elas mudaram totalmente o estilo de vida, e assim, diferente das outras irmãs, que também têm a mutação, e fizeram as mesmas cirurgias, e aí você vê, assim, que uma é extremamente saudável, e aí você fala, olha, eu acho que isso faz sentido, sabe? Faz muita diferença numa mesma família, com uma mesma mutação. E agora você falou, a mutação já te indica pra você fazer alguma cirurgia, alguma coisa de segmento. Mas fora isso, vai só fazer a cirurgia, tem coisas que, por exemplo, tem um BRCA mutado. Tá bom, eu tirei minha mama, mas eu tenho meu ovário, eu tenho meu pâncreas, se ele for homem, ele tem a próstata dele. Não dá pra ele tirar tudo. Então o que ele pode fazer pra mudar isso, né? Então, é muito estilo de vida, né? Mas enfim, coisas pro futuro. Pra ser discutidas, não? Que ainda serão definidas. Tem uma pergunta aqui. Quimioterapia é sempre necessária em câncer de colo? Acho que sempre é uma palavra muito... Sempre, nunca não existe em medicina, tá? Exatamente. Então, assim, sempre não. Né? Então, e a gente vai voltar para aquele assunto que a Thalídia falou. Se eu faço exames e eu faço diagnóstico precoce, eu vou ser menos invasiva no meu tratamento. Sim. Então, muitas vezes eu não vou precisar fazer a quimioterapia ou a radioterapia, mas eu vou precisar operar e aí acabou meu tratamento. Aí o outro fez rádio e fez quimio e operou. Então talvez a localização dele seja X e o tumor dele era maior. O outro só fez cirurgia e quimio. Então depende muito do que a gente chama de estadiamento. 1, 2, 3, mas isso também depende do seu screening. Se você faz exame de rotina antes, o tumor tá menor, eu consigo ser menos invasivo para tratar.
Sim, com certeza. E uma coisa que teve uma pergunta que agora você puxou essa, eu vou te falar, e que é bem interessante, sobre a colostomia, né? Alguns pacientes querem saber também sobre muitos, se você precisa sempre fazer a colostomia, né? Não necessariamente. A colostomia também é quase igual a químio. Se você identifica um tumor muito inicial, faz uma cirurgia eletiva, a chance de você precisar de uma colostomia é muito pequena, é quase nula. Mas se você abre o quadro, uma emergência abdominal, por exemplo, fiz um quadro de obstrução abdominal, uma suboclusão intestinal, o cirurgião, ele vai ter que te tirar daquela urgência. Então, geralmente, eles tiram todo o tumor e te deixam com uma colostomia de proteção, para você depois ir para tratamento, fazer quimioterapia, voltar e depois fazer a reversão dessa colostomia. E muitas vezes também pode acontecer do tumor primário, aquele tumor de intestino, ele não conseguir retirar de cara. Então ele só vai fazer um desvio de alça e colocar uma colostomia, aí ele vai encaminhar pra gente, o oncologista, a gente vai iniciar um tratamento com quimioterapia, vai reduzir esse tumor e num segundo momento ele retira esse tumor primário e reconecta a alça intestinal, né? Então assim, tem várias situações, mas não necessariamente você tem um câncer de intestino, você vai ficar com uma colostomia, tá? E não necessariamente você vai precisar ficar, não necessariamente você vai precisar fazer. Tem pacientes que, às vezes, dependendo da localização, vai precisar ficar para sempre, né? Tem, principalmente os tumores que são de reto baixo, que às vezes a gente faz todo o tratamento e ainda fica com doença residual, às vezes vão para amputação do reto e acabam precisando ficar com uma colostomia definitiva, né? Enfim, são situações. São padrões que precisa explicar e não vai ter o sempre preciso de colostomia, sempre preciso de químio. Não, então, isso é cada caso, né? é individualizado e a gente avalia a necessidade de cada paciente, né? E para encerrar nosso bate-papo, uma pergunta que é interessante, mas é difícil. E o câncer, Carlotinha, pode voltar? Uma vez que ruim, eu tive né? a doença, pode voltar ao câncer? Pode voltar ao câncer. É por isso que você faz o acompanhamento com o seu oncologista por muitos anos, né? E tem alguns até que não querem ir embora, né? E ter alta. Ficam com receio. Mas eu acho que a grande questão é, quanto mais distante do diagnóstico, mais diminui essa chance dele voltar. Mas a chance sempre vai existir, né? Então, quando você teve, por isso que a gente acompanha os 5 anos, que a gente, né, teve os estudos para mostrar que durante 5 anos, talvez a chance dele voltar uma recidiva no mesmo local, uma metástase, ela é maior do que depois dos outros anos, mas sempre ela vai existir. Por isso que eu acho que a importância de você ir no seu oncologista no período correto que ele pede, porque tem alguns pacientes que somem, né? Tem. A questão de, não só que a gente brincou, de fazer os exames de rotina, mas também se cuidar nesse período de rotina, de estar sendo mais saudável para fazer isso. Porque essa chance, infelizmente, por mais que a gente não queira pensar nesse ponto, mas ela é necessária a gente comentar isso. Acho que a pergunta é difícil de responder se vai voltar. A gente espera sempre que não. Sim. E a gente sempre diminui sempre as estatísticas para que não. Então, a gente sempre tenta fazer o melhor tratamento. Se ele vai ser invasivo ou não vai depender do estadiamento, né? Do tamanho do seu tumor, para saber se a gente vai ser mais ou menos, químio sim ou químio não. Mas fazer os exames é sempre necessário para saber se ele vai voltar ou não. E como a gente já disse no começo desse episódio nosso, não é só fazer exames, galera. Mudança de estilo de vida. Eu acho que isso é mais importante. Então, entender que se você teve a doença, se você desenvolveu um câncer, você tem sim um risco aumentado de desenvolver esse tumorzinho em outros locais, né? E se foi um tumorzinho de cólon, se eu manter todo o meu hábito e estilo de vida que eu venho levando até aqui, eu posso ter um outro tumorzinho de cólon, ou um tumor de estômago, ou um tumor de esôfago, ou um tumor de reto. Ou seja, nosso trato gastrointestinal ele é extremamente longo, né? Tem vários locais onde pode vir a surgir outros tumorzinhos decorrentes do nosso estilo de vida. Então, isso eu acho que esse é o mais importante. Fazer os exames, mudança de estilo de vida. Tá bom? Muito bom. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Achei que foi bem legal, porque acabou que não foram as nossas dúvidas, é as dúvidas de vocês. E acaba que é legal entender quais são as dúvidas pra gente conseguir bater um papo de uma coisa que faz sentido, né? Sim, com certeza. E acho que a questão da morte da Preta foi muito traumatizante por ser jovem, por ser Nossa, eu fiquei muito mal. rápido. Eu também. Fiquei tão triste. E assim, uma coisa que a gente
Claro que a gente sabe como oncologista quando estava grave, mas como ela não estava no Brasil, a gente não estava muito acompanhando em que nível ela estava ali agora. Estava funcionando o tratamento fora ou não, né? Então, e eu acho que e a gente viu várias coisas de postagens e foi interessante a questão que ela mostrou vários pontos, né? De ser forte, não só do que a gente está falando sobre a doença, mas assim... Mas ela foi muito positiva, transmitiu leveza para encarar o tratamento, falou muito sobre né? a colostomia que a gente colocou agora, mas assim, é um tema, um debate muito grande. Os pacientes que ficam com colostomia para sempre é muito difícil. Ela tentou levar isso com uma leveza que a gente sabe que não é fácil. Não é. Né? É um dia a dia mais difícil que você vai mudar para todo sempre. E então, tudo isso você vê, né? E ela mostrou muito isso, a questão do apoio da família, dos amigos, que a gente vê isso no dia a dia, que às vezes os pacientes vão perdendo esse apoio conforme os anos vão se passando. Então, isso é legal que foi um aprendizado no geral, né? Acho que a gente puxou esse podcast pelo tema, mas ele abrange muitas coisas, Sim, né? E mesmo ela, por ser uma artista, trabalhar com a imagem, né? A colostomia, gente, ela é muito traumática. E ela sempre forte pra gente. Super forte. E ela mostrava. Essa isso força, é muito legal, porque tem muitos pacientes que têm. Às vezes a gente nem sabe, porque, né, tem vergonha, usa 1000 roupas, aperta 1000 coisas. E isso é muito bacana pra mostrar, né? Enfrentou. De uma melhor forma. Ela tentou quebrar tabus, né? Esses preconceitos que a gente tem, enfim. Não são fáceis. E não são fáceis. Ela sofreu muito, com certeza. Porque não é uma doença fácil. Sim. Enfim, Preta, que você esteja bem, esteja no céu aí, festejando nesse momento. Nossos sentimentos para os familiares. Que, enfim, uma perda muito triste. Boa noite para vocês. Espero que vocês curtam esse episódio de hoje, que a gente trouxe para conscientizá-los. E fiquem bem, se cuidem. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Tchau, tchau.